Começando mais uma live, começando mais um vídeo, estamos junto nessa, é nóis. Hoje eu queria fazer um vídeo topzera, aquele vídeo topzera, acompanha desde o começo até o final, estamos junto nessa, é nóis. Galerinha, hoje é o seguinte, né? Hoje começou o culto, teve um culto magnífico, um culto brilhante, um culto da hora. Você que acompanhou esse vídeo desde o começo até o final, tem vontade de vir para a igreja, tem vontade de conhecer a igreja, tem vontade de ouvir da verdadeira palavra de Deus. Existe um lugar onde a palavra de Deus, ela é pregada, e é aqui, ela é pregada verdadeiramente. Então, se você que acompanhou essa pregação, o culto de hoje, online, ao vivo, na internet, venha aqui conhecer a igreja e venha fazer uma visita e tire a sua conclusão se realmente é tudo isso que eu estou falando, e é nóis. Da hora. Deus, falar hoje dos atributos de Deus. Eu tenho falado de como não se esvaziar, de como se encher do Espírito Santo de Deus, mas hoje eu vou falar de algumas coisas que nós adquirimos, algumas vantagens, alguns atributos que Deus nos dá quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar de algumas vantagens, algumas coisas que nós temos que ter se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Louva a Deus por cada vida aqui presente. Como Deus tem sido bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em João capítulo 16. Bem que eu podia pregar Abacuque, né? Todavia me alegrarei. Mas tem algo que Deus vem falando comigo já faz uns tempos. Na verdade, ontem eu ia pregar sobre isso, mas como Deus é sábio, né? Ele colocou a minha esposa aqui. Eu já estava certo que ia pregar, eu já vim pra cá. Não sei se vocês perceberam isso, já vinha certo. Aí de repente ela falou: tu não tinha falado que era eu tinha até esquecido que era ela. Irmãos, eu até peço assim para os obreiros, quando eu chamo para dirigir e pregar, que vocês estejam me lembrando. É tanta coisa, irmãos, na cabeça, é tanta coisa, né, que às vezes pode ser, né, a idade está chegando, já não sou mais aquele garoto, né, então às vezes falha mesmo. E aí eu falei, glória a Deus, né, porque eu vou ter mais tempo ainda para meditar. E era certinho o que Deus queria, porque eu tive mais tempo para meditar e Deus me revelou algumas coisas a mais ainda, né? Nosso Deus é tremendo, é por isso que diz, tudo está no controle dele. Eu posso me esquecer, mas ele não esquece. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 16. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. A partir do versículo 7. Amém? Amém. Eu vou estar lendo. Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Se alguém não tiver Bíblia, só é falar, irmãos. Nós temos umas Bíblias reservas ali. Glória a Deus por isso. E então ninguém vai ficar sem Bíblia. Até você, gigante. Amém? Amém. Todavia, me alegrarei. Não, tô brincando. Todavia, digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me verás mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Somente até aqui. Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Perante o Senhor, meu Deus, eu me humilho te pedindo, meu Pai, perdoa, meu Pai, tudo que é em mim que não te agrada, tudo que é na tua noiva, Senhor, que não glorifica o teu nome, eu te peço, lava-nos com teu sangue, torna-nos puro, meu Pai.
torna-nos pessoas melhores, seres humanos melhores, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos transformar, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque Deus, essa noiva, essa igreja é tua, meu Pai. Nós pertencemos ao Senhor. Aqui quem manda é o Senhor, aqui quem manda é o teu Espírito, não é o homem, não é o pastor, não é o presbítero, é tu, ó Deus, quem manda. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, conduza essa igreja, conduza o teu povo na tua presença. Sara-nos, ó Deus, alimenta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus, dando glória. Pode tomar o seu assento para a honra e glória do nosso Deus. Eu tenho falado muito sobre o Espírito Santo de Deus, e é algo que eu gosto muito. É algo, eu já ouvi alguns pastores dizer que em alguns ministérios, em algumas igrejas, é o Deus esquecido, né? Porque muita gente fala do Jesus Cristo, fala do Deus Pai, mas pouco fala do Espírito Santo de Deus. Aqui nessa igreja não, irmãos. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo de Deus, e para mim os três são um, né? Então, mesmo que eu falasse muito de Jesus Cristo, eu ia estar falando do Espírito Santo de Deus, porque para mim os três são um. Então, quando eu falo de um, eu falo dos três. Mas prove a Deus falar hoje dos atributos de Deus. Eu tenho falado de como não se esvaziar, de como se encher do Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu vou falar de algumas coisas que nós adquirimos, algumas vantagens, alguns atributos que Deus nos dá quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar de algumas vantagens, algumas coisas que nós temos que ter se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu peço que você preste muita atenção, porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai entender muita coisa, e que não precisa você correr atrás de nada. Você tem que correr atrás de Deus. É o que fala em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai entender que você cheio de Deus, você vai entender quais são as vantagens, né? O que você pode, qual o instrumento de Deus? Será que isso é só para pastor? Não, você vai entender que é para todos nós que estivermos. Você pode não ter nenhum ministério ainda, mas pode ter certeza que você cheio do Espírito Santo de Deus, Deus pode te usar de uma forma tremenda. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Mas primeiramente, antes de eu falar, eu vou falar de algumas coisas aqui, que esse texto que eu li agora, né, para você entender, que ele fala assim: quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. É a primeira coisa que ele fala assim mesmo. Que ele fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa, eu quero falar sobre o pecado. Quem convence do pecado e do erro é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes, nós queremos convencer os nossos cônjuges, seja a esposa, seja o marido. Você está errada, você está isso, você está aquilo. E às vezes a gente, além de não convencer, causa briga. Porque quem vai convencer o homem do erro é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta você tentar enfiar na cabeça de uma pessoa que ela está errada, principalmente se ele ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Aí que não, ele vai sempre achar que é você errada. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, você pode orar, de vez em quando exortar, porque a palavra de Deus fala: exortai-vos uns aos outros. Sim, com certeza. Mas não adianta você achar que você vai enfiar que a pessoa está errada, principalmente se ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Você não convence nada. Você nem se convence, porque se você estiver fora do Espírito Santo de Deus, nem você reconhece o seu erro. Então é o Espírito Santo de Deus que convence. E chega, às vezes dentro da igreja tem isso, sabe? A gente querer apontar o erro dos outros, querer que o outro se conserte, se nem a gente às vezes não está se consertando. Aprenda, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Ore por aquela pessoa, ore para que o Espírito Santo de Deus convença ela do erro. Porque você não vai convencer, pois nós não convencemos, porque isso não é um papel nosso, é do Espírito Santo de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda. Tá vendo o irmão que está meio
Comece a orar, a jejuar, para que ele venha se encher do Espírito Santo de Deus, e aí sim ele vai se consertar, sem você procurar até confusão ou briga. Deu para entender? Amém. É tanto atributo, é tanta coisa, que eu vou ter que correr um pouquinho. Eu não vou demorar muito tempo em nenhum tópico, porque se eu não me engano são 9. E quando eu prego 3 tópicos já demora. 9, vocês imaginam tanto que eu não vou ter que correr aqui. Amém? Vigília. Eu vou correr. Não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí, nós vamos para a justiça. Porque o Espírito Santo que convence da justiça. Porque quando ele fala de justiça aqui, ele fala assim: porque eu vou para o meu Pai. Às vezes a gente demora a entender um pouquinho. Está falando de justiça, depois eu falo: eu vou para o meu Pai. Quando ele fala eu vou para o meu Pai, ele está falando de justiça e salvação. Você entendeu? Por quê? Deu para entender? Eu vou explicar. Eu sei que todos não entenderam, porque eu demorei a entender. Não é possível que eu seja Não, é possível sim, que eu seja o mais burro de todos, é possível. Graças ao Espírito Santo de Deus que eu melhorei um pouco. Mas irmãos, a salvação é justiça. Não pensa que você vai entrar no céu de qualquer jeito. É por isso que ele fala a justiça de Deus. E aí eu vou para o meu Pai. Ele está falando de salvação, porque a salvação, às vezes a gente acha que Deus na hora H vai passar a mão na nossa cabeça e falar: entra meu filho, tu viveu no pecado, mas mesmo que tu não queria saber de Deus, não lia a Bíblia, não estava nem aí para a igreja, na hora do culto estava no Facebook, mas mesmo assim eu vou passar a mão na tua cabeça e... Não, meu irmão, Deus é justiça. Aleluia, glória a Deus. Deus é justo, meu irmão. Ele é tão justo que ele fala que são poucos os que vão entrar. Verdade, cara, verdade. Não é muito não, meu irmão. Então se você não está se esforçando, se você não está procurando melhorar, procurando ler, desculpa, mas a verdade é que Deus é justiça. Aleluia. Não é de qualquer jeito que a gente vai chegar no céu, não. Eu fui um crente meia boca. Sabe o que Deus faz com o crente meia boca? Vomita. Vomita, meu irmão. Crente mais ou menos, Deus está vomitando. Não sou eu não, é a palavra de Deus que fala isso. Não fica bravo comigo não. Começa a melhorar, a ser fervoroso. Aleluia, Jesus. É, meu irmão, é a Bíblia. Então, irmãos, tem até que diminuir o tom, porque senão o japonês vai pensar que eu estou brigando com alguém aqui. Amém? Explica pra ela, mentira, que eu não estou brigando com ninguém, é meu jeito de me expressar. Pois é, irmãos, Deus, Ele é justiça. Não pense que Ele vai passar a mão na tua cabeça, porque Jesus, Ele pagou um preço pelas nossas vidas. Ele viveu o ministério dele, então Ele fala: eu vou para o meu Pai, porque Deus é justiça. Aleluia, Jesus. Como é que está a nossa vida, meu irmão? Não brinque com Deus. Gálatas 6,7 fala: de Deus não se zomba. Algumas versões falam: de Deus não se zomba. Ou então algumas vai dizer assim: de Deus, Deus não se deixa escarnecer. É mesmo? Com Deus você não brinca, meu irmão. Deus, Ele é justiça. Se você quer ir para o céu, comece a melhorar como ser humano, como marido, como esposa, como filho. Comece a melhorar, meu irmão. Amém? Amém. Vou correr, como eu falei. Aí a próxima: do juízo. Assim como eu falei de ir para o céu, justiça, você tem que se esforçar, você tem que melhorar. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 12,14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele fala do juízo. O que é o juízo de Deus? O inferno. Meu irmão, não tem para onde correr. Tem gente que acha que o inferno é aqui. Você está por fora, meu irmão. Você não sabe o que é o inferno. Você não tem ideia do que é o inferno. Para você brincar de achar que isso aqui é o inferno, você não tem ideia. Tem uma parábola de um homem rico com Lázaro. Lázaro vivia
mendigando, os cães vinham lamber as chagas dele. E o outro, o rico, ele vivia uma vida, sabe, na bagunça. A palavra certa é essa. Vivia uma vida de qualquer jeito, bagunçando, estourando dinheiro. Morreu os dois. A palavra de Deus fala que o Lázaro, Deus veio, ele foi, ficou sendo consolado ali pelo pai Abraão. E o rico, ele foi para o inferno, o Hades. Algumas versões vai estar escrito assim. Ali ele só gritava, fogo. Aí ele começou a gritar, pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado em chamas. Meu irmão, isso é o inferno. Quem já queimou o dedo aí? Você consegue ficar ali 5 minutos com o dedo no fogo? É duro, hein? É pesado, né? Só em toque a gente já... Oi, opa, doeu, parei. E você vê que depois nasce a bolha, faz aquele... Só tocou. É que... Pegou ali. Meu Deus. Eu lembro um dia, criança, bem criança. E aí tinha uma moto na frente de um mercadinho. A gente fala taberna, vocês não vão entender, então fala mercadinho. Todo mundo entende. Aí tinha uma moto brilhando e eu, criança, a descarga dela, o escape, né? Descarga também vocês não vão entender. Oh meu Deus, tem que traduzir tudo pra vocês. Vocês têm que passar um mês lá no Pará. Aí, irmãos, estava lá o escape lá brilhando com as cores assim coloridas. E eu, criança, devia ter 4 anos de idade. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que descarga bonita. Aí aquela cor assim, sabe? Aí eu não aguentei, eu fui lá e toquei. Pra quê, meu filho? Aquilo ali tava queimando, só ficou as pedrinhas lá na descarga. A minha mão ficou toda preta. Eu falei, meu Deus! Foi só pegar, a pele da mão ficou lá, junto com aquelas coisinhas lá. Falei, meu Deus do céu. Agora imagina o inferno, meu. Você não tem ideia, é um fogo que não consome, você só grita de dor, só grita. Esse rico, ele começa a gritar, ele grita, aí Abraão fala, não posso, porque é um abismo entre mim e você. Não dá para me mandar Lázaro refrescar a tua língua. Ele queria refrescar a língua. Eu fico imaginando a dor deste homem. Aí ele fala assim, meu, então manda que Lázaro volte, ressuscite dos mortos e avise os meus irmãos para que eles não venham para cá. Aí Abraão responde, se eles não ouvem os profetas, tão pouco ouvirão esses que estão mortos. Meu irmão, se você não ouve a palavra de Deus, se você não ouve os profetas, se você não acredita no inferno, desculpa eu te dizer, Deus é juízo também. Ele é amor, foi falado aqui, Deus é amor, mas também Ele é juízo. Ele é juízo. É um fogo que não consome. Você só grita, só dor. É dor o tempo todo. A ranger de dentes. Não pense que essa luta que você passa aqui, que muitas vezes é para nos aperfeiçoar, que isso é inferno. Não, meu irmão. Isso aqui é só para trabalhar no teu caráter e no meu. O inferno é 1 milhão de vezes pior do que qualquer luta que você já passou ou pensou em passar. Não brinque não, Deus é juízo. Tem muito crente brincando dentro da igreja, sabe, vive um evangelho de qualquer jeito. Meu irmão, o inferno é real. Satanás, ele tem uma mensagem que ele tenta enganar o inferno para todo mundo, missionário. Tem muitas religiões, muitas igrejas, até o evangelho, tem muita gente que Satanás usa para distorcer o evangelho, para a pessoa pensar, o inferno é muito difícil de ir para lá. Tem muita gente equivocada em relação a isso. Você vai, irmãos, eu não estou aqui, tá filmando? É para filmar mesmo. Não estou aqui não. Se tiver algum católico, algum espírita aqui dentro, já vai logo saber. Estou nem aí não. Veio pra cá, vai ouvir, meu irmão. Não traduz assim no pé da letra também, né, meu Chico? Não vai pegar pesado. Ai, porque brasileiro entende, né? Vai saber. Irmãos, a pessoa no espiritismo,
Ah, tem encarnação, você vai evoluindo o espírito, e vai evoluindo, até tu ficar melhor. Um dia um espírita disse primeiro: você acredita que Hitler tá por aí e já tá uma pessoa bem boazinha? Falei: meu Deus! Só que na hora eu entendi qual era a mensagem dessa. Mesmo se Hitler tá bonzinho por aí, eu vou viver minha vida, que no final eu vou ficar bonzinho também. A mensagem de Satanás é: viva do jeito que tu vive, porque no final tu vai pro céu. A mensagem de Satanás por trás dessas religiões que não vive o evangelho verdadeiro é essa: vive de qualquer jeito. E tem igreja evangélica assim também, uma vez salvo, sempre salvo. É a mesma coisa. Tu percebeu, né? É a mesma coisa, meu irmão. Fala, Jeová. Meu irmão, e até no catolicismo também. Ah, não te preocupa não, morre, aí a gente acende uma vela, faz uma missa aqui de 7º dia, e no final vai por purgatório. Aonde que esse pessoal tem tanta imaginação, meu irmão? E no final Deus vai passar a mão na tua cabeça, e aí tu chega no céu. Irmãos, Deus é juízo. Ele não poupou o mundo antigo, ele não poupou os anjos com Satanás. Ele não poupou o novo antigo, mas salvou Noé e sua família. O resto foi tudo morto. O povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, quando estava no erro, Deus, você pode ver o livro de Juízes, meu irmão. Quando eles caíam no erro, era chibatada, era luta, era fome. Tem um caso, eu estou falando quase com a menina dos olhos de Deus. Tem um caso na Bíblia em que as mães estavam com tanta fome que uma falou com a outra: vamos comer meu filho? Eu como hoje o meu, amanhã eu como o teu. Olha a fome que o povo de Deus estava passando, porque estava vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Deus é juízo, meu irmão. Não pense que, mas antigamente Deus era assim, agora ele é só amor. Vai nessa enganação de Satanás. O nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos podem aplaudir o nome do nosso Deus? Justiça, meu irmão, vou correr aqui. Juízo, justiça. Tá até cansada aqui. Isso é uma malhação, Duninho. Tu tá. Eu emagreço aqui, rapaz. Aleluias. Vamos voltar aqui um pouco. João 14. Só volta um pouco. Eu peguei aqui só para você ver o que o Espírito Santo de Deus pode fazer com você. João 14. A partir do versículo 18. Oh, glória. João 14. 18. Fala assim: e não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Somente esse versículo 18, eu li já, né? 14, 18. Amém? Amém. Somente esse versículo, por enquanto. E não vos deixarei órfãos. Sabe um dos atributos de Deus, do Espírito Santo de Deus? Você, quando tem o Espírito Santo de Deus, você nunca mais vai. Quando ele fala órfão, ele está falando, ninguém é órfão de tio, de irmã, não, órfão é de pai e mãe, que são com certeza, irmãos, a peça principal de uma família. Para um filho, é ter o pai e a mãe. É necessário tudo é necessário. Mas quando o Espírito Santo está falando, e não, o próprio Deus, ele fala, eu vou, mas quando eu voltar, vocês não vão ficar órfãos. Ele está falando, nunca mais vocês vão ter falta de pai e mãe. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem necessidade de nada e de ninguém. Acabou. Eu não estou falando, irmãos, que você
vai desprezar as pessoas que estão ao seu redor. Não é isso não. Mas de repente tem alguém aqui que não tem o pai, não tem a mãe, ou a mãe e o pai despreza, trata de qualquer jeito. Não te preocupa não. Você tem o Espírito Santo de Deus, te encha. Ele vai suprir toda a necessidade. De repente o teu pai e a tua mãe estão no Brasil, eu não sei. Aí você fala, meu Deus, eu estou tão carente, falta do meu pai, falta... Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus.